muito boa noite. É o nosso Max Esporte, nossos encontros de toda terça-feira aqui na TV Max. O programa hoje especialíssimo, um programa que é dedicado à conquista do primeiro título nacional do Flamengo, completando 40 anos. E você vai curtir, vai se deliciar, porque o nosso convidado especial já está chegando, é o fio condutor do programa, e com isso você vai reviver e vai se emocionar com o Max Esporte de hoje. Sempre lembrando o apoio da ACM, muito mais que uma academia, RenTV, comprar para quê? Então, sem perder muito tempo, nesse programa mais do que especial, o campeonato que começou em fevereiro, 24 de fevereiro, terminou no dia 1º de junho, e para participar, para dividir o programa comigo, os meus mosqueteiros, Otávio Bocão, Sérgio Américo, Carlos Borges e também Jorge Ramos. E apresentando o nosso mestre, o nosso ídolo, o nosso amigo de longa data, que vai participar e conduzir também esse programa nessa conquista memorável do Clube de Regatas do Flamengo. Tá aí ele, chegando, aparecendo e vai participar com os amigos. E a primeira pergunta é sempre a mais descontraída, é o que faço, Zico. Por que você é o Pacheco? Seu apelido é Pacheco. Boa noite. Boa noite, Mazela. Boa noite a todos aí. Bocão, Sérgio Américo, Carlos Borges, Ramos, uns companheiros de pelada, outros companheiros de outras atividades. Depois eu queria fazer uma pergunta para o Sérgio Américo, se ele dirige carro igual o pai dele dirigia, com as pernas ao contrário. Era o único que eu vi. Com a perna direita ele botava no freio e a esquerda no acelerador. Fazia o X. Eu fazia X, eu achava que era para fazer o centroavante com ponta de lança, mas era o cara dirigindo. Ah, meu Deus do céu. Mas, olha, isso para mim, essa questão de Pacheco, para mim é novidade. Eu não sei o que é isso, não. Quem falou foi o Carlos Alberto Pintinho. Pacheco foi o Pintinho que te era entregou. aquele cara lá da... Não é Pacheco, era Pascoal, porra. Então... Você deve ter confundido. Pascoal, porque eu tenho... Pascoal. Eu tenho um ovo aqui na cabeça e por causa da menina Quintino me chamava de Monte Pascoal. E o Pintinho só me chamava de Pascoal. Pintinho participou com a gente aqui, Pintinho, Dinamite, todo mundo falou pra caramba. Eu já comecei tumultuando o programa. Bom, o roteiro eu vou rasgar, vai tudo pro cacete daqui a pouco aqui. Fala, Zico. Ô, Mazela, Pacheco era o cara da Copa do Mundo lá em 82. Torcedor símbolo. Comecei mal, cara, Fui pegar no teu pé, tomei uma banda, mas tudo bem, vamos em frente. Olha só, então vou começar logo o programa, sem perder tempo. Já que você citou o pai do Sérgio Américo, para quem não sabe, é o Sérgio Moraes, um dos grandes narradores esportivos do rádio brasileiro, ele já não está mais com a gente. Então, Sérgio Américo, dá o teu boa noite com o Zico e vamos tocar o programa. Vai. Tá certo. Boa noite para você, Mazela, para os companheiros, para a galera ligada no Max Esporte, nesse programa muito especial. Eu me sinto privilegiado que eu conheço a família Antunes desde criança. Meu pai, como você disse, o saudoso Sérgio Moraes, muito amigo do Celso Garcia. Eles trabalhavam juntos na Rádio Globo. O Celso, que foi quem colocou o Zico na Gávea, depois essa trajetória histórica maravilhosa, meu grande ídolo no futebol como torcedor, e ele sabe disso porque eu ia na casa dele em Quintino, conheci Dona Matilde, Antunes, conheci a família inteira. Mas enfim, minha pergunta é a seguinte, Zico, essa decisão de 80, que foi o início da geração de ouro do Flamengo, que em 79 já tinha conquistado os 2 campeonatos cariocas e se estendeu até 83. No primeiro jogo com o Atlético Mineiro no Mineirão, 1-0 Galo, um jogo muito violento, e o Rondinelli foi atingido deslealmente no rosto pelo cotovelo do Palhinha. Ele não jogou a decisão, o segundo jogo, no Maracanã, e no momento que vocês entraram em campo, o Rondinelli estava sendo operado do malar, que ele fraturou o malar, e ele deixou uma carta para os jogadores de incentivo. Qual a influência que essa carta do Rondinelli teve no rendimento do time para ser campeão e também aquele primeiro jogo? Um abraço, Zico.
Um abraço, Sérgio. Vi você moleque, realmente, né? Seu pai era um dos grandes amigos da família Antunes, americano, roxo. Eu era garoto, ia lá para o América, ele sempre cobria o América e eu me divertia muito. A gente ficava lá do lado de fora conversando. E eu ia muito também na Rádio Globo, conhecia a turma toda de lá, então uma alegria grande. Cheguei a fazer algumas entrevistas com você quando começou, uma alegria grande poder te rever aqui na TV Max. Um abraço e sucesso aí para a TV, mas ela não... Você começou com o negócio do Pacheco lá, que me desnorteou, eu nem agradeci. E desejei sucesso para você na TV Max. Eu todo dia de manhã, quando tomo café, ligo ali para ver as músicas que eu gosto muito. A turma do Museu da Pelada agora, com histórias maravilhosas, vocês. Então, é mais um canal que a gente tem a oportunidade de se divertir e poder curtir bastante. Ô, Sérgio, quanto com a questão do Rondinelli, realmente, eu não participei do primeiro jogo, que eu estava me recuperando de uma lesão muscular, não fui a Belo Horizonte, e eu fiquei algum tempo só em casa, só fui no Flamengo na sexta-feira. Fiquei de repouso a semana inteira, com o enfermeiro indo lá em casa, me tratando de mim, Serginho, e fiquei um pouco alheio a esses problemas todos. E depois, quando eu fui lá, o pessoal estava meio revoltado com essas coisas, através do jornal, muitas entrevistas. Então, a gente conversou bastante sobre isso, que o nosso negócio era jogar bola, cara. Não adianta ligar para o lado de vingança, revide, essas coisas, não ia adiantar nada. O Rondinelli mandou uma carta emocionante, que gostaria muito de estar ali, e a gente, que era da turma, né, do grupo que saiu das categorias de base, é lógico que todos nós gostaríamos de que ele estivesse ali. Rondinelli era um exemplo para nós de raça, de luta, de determinação. Não é à toa que ganhou o apelido de Deus da Raça, e merecidamente. E é um cara espetacular. Então, faria uma falta muito grande. E isso ele deixou bem claro, dando muita força. Então, teve uma repercussão grande da gente, vamos ganhar esse título para ele, né? Que mais do que como qualquer outro merecia estar aqui. E isso teve uma importância muito grande para o estímulo nosso. Lógico que estar numa decisão, querer ganhar é fundamental, mas você ter esses estímulos a mais dá sempre um algo mais para todo mundo. É verdade. E, inclusive, já fugindo de tudo aqui, você falou do Rondinelli, você pensa que vai passar em branco, Zicão? Não vai, não. Olha o Rondinelli o que fala para você. Fala, Rondi, que já esteve aqui no Max Esportes também. Fala, meu zagueiro. Fala, meu amigo Mazella. Falar desse jogo, Flamengo e Atlético, primeiro campeonato brasileiro conquistado por aquela geração Zico. Realmente um jogo pegado. Tive a oportunidade de jogar a primeira partida, mas fiquei fora por uma contusão muito séria na volta desse jogo no Maracanã. Mas fizemos uma final digna de um grande time, jogando contra um grande adversário, com jogadores de alta qualidade, técnica, de vontade. Mas o Flamengo mostrou, junto ao Maracanã, com esses 12º jogadores, a equipe que a gente sempre teve, liderada pelo nosso grande ídolo, Arthur Antunes Coimbra, o nosso querido Zicão, fez a diferença nesse jogo. E tenho certeza que tudo aquilo que o Flamengo veio em busca desse título brasileiro foi exatamente de tudo aquilo que a gente vinha vivendo com o tricampeonato que nós conquistamos nos anos anteriores. Logo depois, esse campeonato brasileiro e a sequência que fomos tendo na Libertadores, culminando com o Mundial no Japão. Foi de suma importância ganharmos esse campeonato
o primeiro brasileiro do Flamengo, para mostrar tudo aquilo que aquele elenco, tudo aquilo que esses jogadores que lá representavam o Flamengo nesse Campeonato Brasileiro, que era um time de alto nível, de alta qualidade. Tanto é que a sequência de conquistas, não só no Brasil, como fora do Brasil, ganhando torneios de Santander, Ramon de Carranza, foi qualificando o Flamengo por uma grande vitória que foi esse Campeonato Brasileiro. Forte abraço aí, meu amigo. Saudações. Um belo trabalho aí, sucesso sempre. Aí, Zicão, você falou o Ronde para você aí. É verdade, o Ronde sempre foi um símbolo para nós, né? Uma vez, jogando ainda no juvenil, teve um caso na preliminar no Maracanã, primeiro tempo, nosso time estava mal, não era aqueles dias legal, meio assim, dava impressão de sono e tal. E aí nós fomos para o vestiário e tal, antes do esporro do Jobé, que sempre dava, o Rondinelli foi lavar a mão na bica ali, alguma coisa, de repente a bica caiu em cima dele, cara, cortou o braço dele, pô, teve que levar não sei quantos pontos e tal na hora ali, e queriam tirar ele falou, não, enfim, rolou uma faixa, doutor, bota uma faixa aí e vamos para dentro do campo. Cara, aquilo foi um exemplo, um negócio muito bacana, a gente entrou fuzilando dentro do campo, parecia que a gente queria recuperar o Rondinelli, o braço dele, ele jogou o tempo todo e ganhamos de 2-0, o cara era assim, cara, não se entregava nunca, e essa imagem que ele sempre passou pra gente, né, de amor, dedicação, de entrega dentro do campo. Então, eu sei bem isso que ele falou, dessa cotovelada no maxilar, porque aconteceu comigo no beach soccer. Eu parei de jogar beach soccer por causa disso. Eu sempre fui me divertir, sempre fui para ali para curtir e tal, com os amigos e tal. E lá na França, num torneio, um americano veio e me deu uma cotovelada dessa sem bola e me arrebentou aqui. Eu, meia-noite, estava operando lá na França, em Marseille. Então, parei de jogar ali porque, pô, já tinha encerrado minha carreira, não queria entrar para beach soccer para ficar me arrebentando. Então, essa contusão é complicada mesmo. Tá certo. Pô, esse exemplo do Ronde que você deu foi fantástico. É a cara dele, é o jeito dele. Carlos Borges, sua pergunta. Um abraço, meu querido Ricardo Mazella, um abraço pessoal do Max Esporte. Olha aqui, ó. Essa aqui é do tricampeonato. Esse é o manto sagrado, tá certo? Clube Regatas do Flamengo. Começou. Meu querido Zico, eu queria saber de você qual foi o ponto principal da preleção antes de vocês entrarem no campo naquele dia 1º de junho de 1980. Foi o jogar futebol, né? Por causa disso. Nosso time era um time que se descambasse para outro lado, pensasse em vingança e alguma outra coisa assim, de não jogar bola, seria prejudicial para nós. Então, a gente não sabia fazer essas coisas. E aí, o que nós fizemos foi o quê? O Coutinho frisou bem isso. Vamos jogar bola, a gente tem condições de ganhar, a gente tem condições e bastava fazer um gol. Um gol, a vitória era nossa. Então, isso era importante. O Flamengo é um time que no Maracanã dificilmente deixava de fazer gol. E ainda acabamos fazendo 3, né? Então, eu acho que o problema maior era esse, era não se desligar do jogo, de deixar de fazer aquilo que a gente sabia. É verdade. A campanha do Flamengo, 1980, 22 jogos, 14 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. 34 pontos ganhos, foi a melhor campanha. Marcou 46 gols, como o Zico falou, sofreu 20, saldo 20. O Zico, fortilheiro da competição, com 21 gols. E escolhido também o craque do campeonato.
Você, Otávio Bocão, fala, Bocão. Muito boa noite, Mazella. Boa noite a todos que nos assistem no Max Esporte, em especial esse grande amigo, esse maior jogador que eu vi jogar na minha vida, mesmo não sendo flamenguista, mas é uma pessoa, um ser humano fantástico. Eu queria saber de você, em cima do que o Mazella falou, dessas 44 equipes que nós tínhamos naquela época, daqueles moldes, né, do modelo do Campeonato Brasileiro, se no segundo turno, se tivesse, o Flamengo teria o favorito a conquistar nesses 21 jogos restantes que teriam no segundo turno, se por acaso tivesse. Claro que o maior adversário naquela época era o Atlético Mineiro. Só que nessa fase de grupo aí, você já jogava 2 jogos com cada equipe, né? Então, eu acho que você conseguir o título, poderia conseguir por causa do plantel. O Flamengo tinha um plantel muito bom. Para você ganhar um Campeonato Brasileiro com 38 jogos, é lógico que você tem que ter um plantel, porque o desgaste é muito grande, outras competições pelo meio, você tem problemas de contusão, de cartões, então, se você não tiver um plantel, você não chega. E acho que o plantel do Flamengo, já em 80, era dos melhores. Tanto é que a gente teve jogos que eu não joguei, Júlio César não jogou, Rondinelli não jogou, e o pessoal dava conta do recado. Não era um time que dependia desse ou daquele jogador. Cada jogador, é lógico que eram bons jogadores, você, quando está dentro do campo, dá aquele algo mais. Agora, se não tiver, o time não caía. Eu lembro que contra o Curitiba, eu saí do jogo machucado, e o Júlio César também, com 15 minutos de jogo, e de repente o Curitiba fez 2-0, e o Flamengo virou o jogo para 4-2. Então, eu acho que um time se torna campeão dessa forma, independente desse ou daquele jogador. Você não pode depender só de um jogador, ou de 2 e tal, depende do coletivo. E o Flamengo tinha um coletivo muito bom, que, aliás, é um mérito do Cláudio Coutinho, que criou essa forma de jogar do time e depois foi aperfeiçoada pelo Carpegiani. Antes de chamar o Jorge Ramos, ô Zico, eu tenho um depoimento aqui de um torcedor ilustre do Flamengo, um cara que é rubro-negro, chamado Júnior Laude. Não sei se a pronúncia é o Laude. Hein, Jorge? É isso? Tá certo? Tá certo, tá certo. Isso. Eu acho que esse depoimento do Júnior retrata todos nós, o que sentimos pelo futebol e por você. É muito bacana. Solta, Inácio. Bom, quando eu recebi esse convite para falar, né, desse título do Flamengo de 1980, do Brasileiro, a primeira coisa que eu pensei, eu tinha apenas 7 anos. Qual é a lembrança? O que eu vou falar? Mas independente de qualquer lembrança, a gente tem a história para falar desse título. Né? E que título? Que principalmente o último jogo, né? Aquele jogo épico, um 3-2, onde logo no início o nosso maior ídolo, Zico, mostrando toda a sua habilidade, colocando o Nunes na cara do gol num passe genial, e Reinaldo sempre ali empatando pelo Atlético, né? Querendo estragar a festa do Flamengo, e logo depois do 1-1 veio o Zico, depois de um bate e rebate, colocando a bola no ângulo, um golaço mesmo, quase caído no chão. E no final, acho que para fechar, mostrar bem o que era aquele time daquela época, né? Nunes indo pela lateral, indo até a linha de fundo, chutando praticamente sem ângulo, um golaço. Então acho que fechou bem. Mas além desse título, eu gostaria de falar, aproveitar aqui, uma camisa que eu tenho guardado, uma emoção, um misto de emoções que eu tenho de fevereiro de 90, que foi quando nosso ídolo, né, parou, até emociona um pouco, quando ele parou de jogar, e eu tenho uma frase aqui na camisa que acho que simboliza o que é o futebol para mim, pelo meu ídolo. Né? Se o futebol tem arte, o nome dele é Zico. Então, eu queria fechar assim. Grande abraço, obrigado. Zico, aí, acho que retrata tudo que nós pensamos. Isso foi uma frase que foi colocada nos pôster da promoção do jogo, né?
Se o futebol, ali ele botou arte na camisa, mas se o futebol tem alma, o nome dela é Zico. Então, essa foi a frase que foi colocada pelo organizador do jogo, que foi o Marcos Vinícius, né? Fez um trabalho incansável nesse jogo da minha despedida. E muito engraçado que eu convidei o Valdano para jogar, e o Valdano, a gente se encontrou várias vezes pela Europa e tal, e ele, toda vez que me vê, ele fala, se o futebol tem alma, o nome dele é Zico. Então, um cara muito, muito legal e que marcou, você vê como é que marca nas pessoas, né, um momento como esse. É verdade, para quem não se lembra, o Valdano era um jogador da Argentina que ficou muitos anos, e não sei se até hoje vive na Espanha, né? O nosso Valdano. Acho que era Jorge Valdano, é isso, Zico? Era Jorge? É isso. Ficou dirigente do Real Madrid por algum tempo. Não sei se está lá ainda. Jorge Ramos, o Zico nem passou por você, não sabe nem onde que você jogava, Jorge. Pode perguntar, Jorginho. Porque o Jorge é o nosso craque do time. Vai, Jorge. Depois dessa, nunca mais. A minha pergunta é a seguinte: para o jovem, tudo chega muito rápido. Em um segundo, jogando um time lá do mundo, na Ásia. Naquela época era assim. E como é que vocês estudavam os adversários? Ou essa informação, ela não tinha muito essa informação? Vocês se preocupavam com vocês mesmos, a forma de vocês jogarem, e menos com o adversário. Como é que a informação dava a vocês naquela época? O Ramos, é o seguinte, a gente, por sorte, na época do Coutinho, o Coutinho tinha um grande amigo, que era o Jairo dos Santos, e o Jairo dos Santos, que acabou se tornando um observador da CBF, foi a algumas Copas do Mundo, ele tinha coleções de jornais, de revistas, principalmente da Europa. Então, naquela final contra o Liverpool, por exemplo, ele deu todas as informações para o Carpegiani do Liverpool. Então, a gente sabia tudo, como eles jogavam, como eles gostariam de fazer, a linha da intermediária que eles faziam na saída de bola. Então, muita coisa a gente descobriu dessa forma. Talvez eles não conhecessem tanto a forma de jogar como a gente conhecia deles, por um caso específico, porque a gente não tinha vídeos, não tinha informações através de como os caras jogavam, de poder você ver o time. Não passava as competições aqui no Brasil, não passava as competições da Europa. Às vezes você não conhecia a forma de jogar do time de outro estado aqui, era complicado. Então, a gente teve essa felicidade de ter uma pessoa como essa. E vou te dizer, uma história muito engraçada, que nós tivemos num dos torneios, esse da Espanha, que nós fomos jogar contra o time da Hungria, o Újpest, que é um timaço, né? Todo mundo, time da época lá do Puskás e tal. E esse Újpest, o Coutinho, antes do jogo, o que ele fez? Ele falou, olha, eles marcam homem a homem. Então, para eles, o cara de cor, né, o negro, ele para eles é tudo igual. Aí ele pegou o Adão, deu a número 2 para o Adão e deu a número 9 para o Toninho. Pegou o Andrade, deu a número 4 e deu a número 8 para o Manguito. E nós criamos uma saída de bola. Vamos tentar fazer essa saída de bola. Aí fizemos essa saída de bola, com 15 segundos eu fiz o gol. O cara que deveria estar marcando o Cláudio Adão estava colado no Toninho, lá na lateral direita. Muito bom. Essa história é ótima, cara. Cada história fantástica. Nós fizemos 1-0 ali na final da Copa, aquela Ramon Carranza. E ganhamos depois de 2-0. Então, é ótimo. Você vê.
Isso aí tem que ter conhecimento como? Informações lá. Como é que a gente ia saber de uma informação como essa? Só o Cláudio Coutinho já tinha tudo isso, cara. Então, olha só, Zico, você falando em Cláudio Coutinho que nos deixou em 27 de novembro de 81, lamentavelmente morrendo afogado nas cagarras aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Lamentavelmente, uma perda realmente muito grande. Mas nós trouxemos para homenagear você e a torcida do Flamengo uma pessoa que quer vai dar seu depoimento e falar também do pai. Fala, Cascão! Vencer o Campeonato Brasileiro em 80 realmente foi um passo muito importante para o Flamengo atingir o objetivo final, que era o Mundial. Meu pai começou a fazer um trabalho com aquele time do Flamengo, começou em meados de 76, um trabalho longo, montando o time, subindo alguns jogadores da base, contratando outros. O objetivo sempre foi chegar a ser campeão mundial. Ele sempre falava para os jogadores, vocês querem ser lembrados daqui a 40 anos? Tem que ganhar tudo, tem que ser campeão mundial. Só que para ser campeão mundial tem que primeiro ser campeão brasileiro, para depois ser campeão da Libertadores, para finalmente ser campeão mundial. Então aquilo já estava na cabeça de todo mundo. O Flamengo já foi para aquela final sabendo da importância não só de vencer o primeiro título brasileiro para o Flamengo, mas também que era uma etapa importantíssima para atingir o objetivo daquela equipe, daquele grupo, que era se sagrar campeão mundial. Então eu sinto muito orgulho do meu pai ter sido parte desse time, dessa vitória, dessa conquista e dessa história tão linda do nosso Flamengo. Tá aí, Zico. Aí, Zicão, mais uma para você, hein? É verdade, grande Cascão, a alegria das nossas concentrações. Não tinha uma concentração que ele não aparecia lá. Sempre brincando. Histórias mil, né? Que tem com ele lá. A maior delas todas foi que a gente brincava muito, né? Negócio de super-herói, aquela época de Shazam e tal. Gênio, aquelas coisas todas. Lembra dos anéis, que você botava os anéis... Você juntava assim? Isso, exatamente. E a gente falava muito, quando alguém falava uma besteira, a gente falava, porra, o Rui Barbosa nessa altura lá no caixão deve ter quicado e tal. E a gente cambalhota no túmulo. Isso. O cambalhota no túmulo, o Ari Barroso, o Flamengo, essas coisas todas. E aí um dia o Cascão chegou lá depois do almoço e nós estávamos todos sentados ali na varanda, conversando e tal. Daqui a pouco o Cascão chega e ele tinha tido uma prova. Aí o Coutinho virou para ele e falou assim, e aí, rapaz, como é que foi a prova? Ele, pô, rapaz, foi mal, foi muito ruim. Pô, tirou quanto? Tirei 3. Pô, pai, mas foi a melhor nota da sala, hein? Aí teve um jogador, esse eu não posso dizer o nome não, viu? Aí teve um jogador que virou para ele, porra, Cascão, tu é um gênio, hein? Tu é o Shazam. Aí começou a rir, né? Quando o pessoal começou a rir e tal, aí ele olhou assim, com aquela marra toda, virou e falou, tá bem, tá cheio de Ari Barroso aqui nessa turma, né? Ele confundiu o Ari Barroso com o Rui Barbosa. Fez 2 letras numa só. Muito bom mesmo. Valeu, Zicão. Peço gentileza um minutinho, vamos dar uma paradinha. Espero que em casa você esteja gostando e aproveito para reforçar. Curta as nossas redes sociais, entre no YouTube, entre também no WhatsApp, manda recados, sugestões. Isso é muito importante para a gente, para reforçar, para robustecer as nossas redes sociais. Daqui a pouquinho, muito mais nesse programa especialíssimo que conta os 40 anos da história do primeiro título do Mengão. O Rio corre para Max.
Muito bem, estamos de volta com os nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco, meia-noite e também quarta-feira, às 6 da manhã. Programa de hoje recebendo o nosso querido Zico, nosso Zicão, nosso Zicaço, contando histórias e relembrando o primeiro título brasileiro de 1980 pelo Mengão. Lembrando sempre que o nosso programa tem um apoio de REN TV, comprar para quê? E ACM, muito mais que uma academia. Espero que você esteja gostando, as homenagens estamos prestando. Você não sabe de nada, e tem mais coisa por aí. Vamos falando, vamos colocando. Aliás, em colocar, a caminhada do Flamengo começou em 24 de fevereiro de 1980, em São Paulo, contra o Santos no Morumbi. O Flamengo ganhou fora de casa na estreia, 1-0. Gol de quem? Gol de quem? Mostra aí. Aí, tá aí. Lembra desse jogo? Grande jogada do Reinaldo. Grande jogada do Reinaldo, que eu fiz o gol, né, e começamos bem o campeonato. Golaço. 1-0. Em São Paulo, no Morumbi, contra o Santos, né? O Reinaldo que veio do América, não foi isso? Isso, exatamente, ponta direita. Exato, o Reinaldo era um bom jogador, Reinaldo. Como o Zico, Jorge, como o Zico falou, o elenco, vocês podem falar enquanto meus gols, os 4 aí, comentei rapidinho, sem problema. A jogada foi sensacional pela direita, né? Ele se livrou na direita, viu o Zico entrando ali pelo meio, e o que matou o goleiro foi o chute de primeira do Zico, né, Zico? Você batendo ali de primeira já tirou qualquer possibilidade do goleiro fazer a defesa. Dentro da área não dá para... Se puder bater de primeira, é sempre melhor, porque você não dá chance para o goleiro se armar. Isso. No máximo 2 toques. Então, ali chegou batendo. Então, a gente... Treinamento também, né? Muito treinamento. É verdade. Aí tá o primeiro gol do Flamengo na caminhada do Mengão, e depois o Flamengo jogou no Rio, venceu o Internacional por 1-0. Gol de quem? Gol desse cidadão aqui que está com a gente. 1-0. Aí o Flamengo, terceiro jogo, embalou. Agora vai, tá demais. Pegou o Botafogo da Paraíba no Maracanã. Você se lembra o que aconteceu, Zicão? Me lembro, e eu acho que esse jogo foi fundamental para nós, né? Porque a gente vinha desse tricampeonato que o Rondinelli falou. Então, 2 vitórias contra times expressivos, aí chega o Botafogo da Paraíba no Maracanã, aquele negócio, vamos ganhar a hora que quiser e tal, e aí, chumbo grosso, o Botafogo da Paraíba tinha um time bom e acabou perdendo, e aquilo botou a gente bonitinho, pianinho, dali para frente. A gente só foi perder. Essa foi a única derrota que eu tive no campeonato. Porque no primeiro jogo com o Atlético, na final, eu não participei. Então, essa derrota teve um significado muito grande, que dali para diante a gente não bobeou mais, cara. Então, é verdade. Ligou o sinal de alerta, né? Tinha que ser Botafogo, né? Tem que ser. Fala você, Bocão. Não, eu queria perguntar ao Zico, por que nós não temos hoje aqueles... Tudo bem que há uma evolução física no futebol, mas por que nós não temos hoje, em cada time, um 10, um 8, um 9? Sei que o modelo de jogo mudou, né, taticamente, principalmente. E por que nós somos muito reféns, pelo menos na minha visão, de fisiologistas e preparadores físicos, e não temos mais a parte técnica aflorada? Eu acho que isso já começa na base, né? Você vê que os grandes times não têm esses jogadores. Na Europa, os grandes times dos últimos tempos, Real Madrid e Liverpool, o Real Madrid jogava com 3 no meio, Casemiro, Kroos e o Modric. O 10 é um Modric que não chega muito na área, chegava pouco e tal, e com aqueles 3 na frente. E o Liverpool a mesma coisa. Tem os 3 lá da frente e não tem nenhum 10. O Flamengo, que é o melhor time do futebol brasileiro, também não tem esse 10, que joga naquela... Os armadores jogam pelos cantos do campo. Então, o problema tático fez com que esse número 10 acabasse sendo excluído
essa função, né? O que eu digo é a função daquele meia ponta de lança que joga atrás do centroavante, ajuda o centroavante. Hoje ou você joga com um só lá ou joga com os dois atacantes. Então mudou muito a forma. Rapidinho, você falou, Zico, em relação à questão de jogar com o Botafogo da Paraíba e achar que era um timaço. Houve cobrança desse time, porque depois de um tricampeonato, o time sobe a cabeça, de repente, somos os melhores, agora é a nossa vez. Você teve cobrança dentro do grupo depois desse jogo ou durante esse ano de 1980? Muita cobrança, e a cobrança já foi relembrando também ao jogo do Palmeiras de 79, que a gente havia perdido de 4 no Maracanã. Então, a gente perde no Maracanã, do Palmeiras. Palmeiras, um time que disputa título. E perde para o Botafogo da Paraíba, que era um time assim mais participativo do que almejando alguma coisa. O cara fala, quando a gente se bobear, vai pegar um outro time aí e vai levar sacode de novo. Então, cara, a gente não é o time das Mil Maravilhas. A gente tem que ser o time das Mil Maravilhas. Então, a cobrança foi muito grande. Vai lá, Serginho, para fechar o primeiro bloco com o nosso Zicão. Valeu. Voltando à pauta da decisão com o Atlético Mineiro em 80, Zico, eu revi recentemente uma entrevista do nosso querido Raul Plasma, e ele disse o seguinte, que quando acabou o jogo, logicamente que você não estava lá, mas tudo bem, gostaria que você comentasse. Quando acabou o jogo lá no Mineirão, 1-0 Atlético Mineiro, o Raul disse nessa entrevista que encontrou um clima muito tranquilo, todo mundo batendo papo, ninguém estava de cabeça baixa, ele diria até que estava todo mundo em alto astral. Aí o Raul interpelou o Júnior, perguntou, Júnior, vem cá, já ganhamos o campeonato? E o Júnior, que inclusive lamentavelmente falhou no gol do Mineirão, do Reinaldo, o Júnior disse para o Raul, segundo o relato do goleirão do Flamengo na época, ô Raul, você acha que a gente vai perder para o Atlético Mineiro com o Maracanã lotado? Nenhuma chance. Você acredita que isso retratava a boa autoconfiança que esse time tinha na época, hein, Zico? Sem dúvida. Se você vai analisar em termos de probabilidade, a chance da gente não fazer gol e perder um jogo ali no Maracanã é muito pequena, mesmo sendo decisão. Então, principalmente que depois desse jogo do Botafogo da Paraíba, a gente mudou um conceito e a forma de jogar até mesmo no Maracanã. A gente enfiou 6 no Palmeiras, esse jogo do Curitiba, a gente enfiou 4, depois fazendo uma virada espetacular. Então, é lógico que havia um respeito ao time do Atlético, mas havia uma confiança muito grande na nossa equipe, dentro do Maracanã, com ainda mais um jogo decisivo. Você falou em Raul, o Raul tem 2 depoimentos. Vou botar o primeiro sobre o campeonato. O Serginho citou. Roda o Raul, por favor, Inácio. Olá, meus amigos, um grande abraço. Eu sou Raul Plasman. 1980, Flamengo e Atlético Mineiro, decisão do Brasileiro. 1-0, perdemos no Mineirão, um jogo complicadíssimo. Aí eu chego no vestiário, tem uma festa, né? E eu grito pro Júnior, Capá, qual é, cara? Ele falou, velho, e tu acha que nós vamos perder no Maraca? O título é nosso, cara. Isso sem querer menosprezar, mesmo porque essa foi a decisão mais difícil dos 3 títulos que eu consegui no Flamengo. Era o único time na América do Sul que podia fazer frente ao Flamengo. Era o Atlético, do Éder, do Reinaldo, né? Do Cerezo, do Palhinha. Esse era um timaço. Os outros 2 também, Grêmio e Santos, tinham times excelentes. Mas o Atlético foi melhor naquela época. Jogo no Maracanã, 3-2, levamos um susto, jogo apertado, como era previsível. Mas também era previsível que o Flamengo ganharia o título do Campeonato Brasileiro. O Reinaldo, desculpe, me diz que sonha que aquele jogo até hoje não acabou e que ele vai empatar a partida. E eu digo para ele, cara, você está sonhando mesmo. O jogo já acabou faz tempo, a medalha está lá em casa, a taça está na gávea
Tudo certinho. Valeu, bom, Serginho, olha só, o depoimento do Raul. Esse foi sobre o campeonato. Ilustrando o que o Sérgio Américo falou, Zicão. É verdade. Essa história a gente já conhecia, né? Ele sempre falava sobre isso. É lógico que ele aumentou um pouquinho. O Raul, depois de velho, ele começa a aumentar um pouco as histórias, né? Então, deixa ele fazer uma pergunta para você, então, festa Raul. no vestiário. Festa no vestiário, eu não acredito, não. Mas então, pergunta para o Raul. O pessoal estava tranquilo. Estava confiante que no Rio a gente pudesse ganhar, né? Meu querido Raul Plasma, trabalhei com ele muitos anos, você também participou lá no Debate Esportivo, na nossa TV Educativa na época, depois virou TV Brasil, vai fazer uma pergunta para o Zico. Fala, Sérgio. Não, só um detalhe sobre o Zico. O Raul, uma vez, Zico, reunido com meu pai, em Porto Alegre, a gente jantando numa churrascaria, é o que eu te digo, se você tá lá, Zico, não ia ter festa vestiário, não, ia ter esporro. O Raul me contou que, em determinado jogo, ele tomou um frango, ele disse, meu Deus, o Galo veio, você deve lembrar disso, pegou a bola, botou debaixo do braço, aí você teria dito pro Raul, ô Raul, você quer que eu faça o quê? Quer que eu vá pro gol então? Aí que o Raul baixou a cabeça e começou a agarrar direitinho. Bom, deixa o Raul fazer uma pergunta pro Zico. Fala. E aí, Galo, um grande abraço para você. Muito obrigado por tudo que você realizou no time do Flamengo. Nós pegamos ali a rebarba. Mas você lembra, de vez em quando eu segurava também, hein? Tá? Mas você foi de suma importância nessa nossa equipe, no nosso grupo. E somos campeões do Brasil algumas vezes. E temos aquele título lá na terra dos Zoinho. Um abraço, amigo. Aí, pronto. Velho, meu companheiro de quarto, muitas histórias. Cara espetacular. Eu falo agora, depois de um certo tempo, né? Eu falei, velho, toma cuidado, que você aumenta um pouco as histórias. De vez em quando o nego bota o vídeo aí e tal, toma cuidado. Pô, conta a história, mas não exagera. Ele é fantástico. Mas essa que o Sérgio Américo contou, não é que eu chegasse e falasse, pô, velho, eu vou pro gol e tal. Eu ficava louco da vida quando ele não ia na bola. Porque às vezes ele chutava, ele olhava a bola, aí eu falava, pô, velho, se é para não olhar, não ir na bola, eu vou pro gol. Aí, ele virava e falava assim, o quê? Eu vou me cansar, eu sei que eu não vou pegar mesmo, para que eu vou mergulhar? Não vou me sujar à toa, nem me machucar. Aí disse que uma vez ele estava no banco de reserva, ele estava jogando Cantarelli, aí chutaram a bola, o Cantarelli foi, ela bateu na trave, o Cantarelli caiu, ela voltou no Cantarelli e entrou. Aí o Raul lá no banco, tá vendo? Esse gol aí eu não levava. Porque eu não ia jogar, a bola não ia bater em mim na volta. Faz sentido. Muito bom. Muito bom. Olha só, na sequência do nosso Max Esporte, aqui especialíssimo, dedicado ao título de 40 anos do Flamengo, o primeiro título nacional, 1980, essas histórias deliciosas, e ilustrando também Zico e seus companheiros. Todo mundo aqui, espero que o Zico esteja gostando, porque é um negócio realmente feito com muito coração, viu, Zico? De toda a equipe, muito coração. Só que esse cara aí, Zico, quis estragar a festa mesmo, e quase conseguiu. Sabe quem é ele? Bota aí. Deixar também de ressaltar aí, de apontar também outros grandes jogadores do time do Flamengo aí, como o Raul, que eu tive a oportunidade de enfrentar várias vezes aqui no Cruzeiro e no Flamengo também. O Júnior, esse grande lateral. Porra, Leandro, aquele time do Flamengo era bom demais. Leandro, Andrade, Adílio, Carpegiani, Tita, até o Nunes, aquela Carcará. A galera, que o time do Flamengo era bom pra caramba também. Foi. Merecia também. Não vamos tirar esse mérito do Flamengo, não, que tinha essa grande equipe. Parabéns, Flamengo. É legal o depoimento do cara que foi vice-campeão, hein?
Não é isso? Aí é o mais importante, né? Você vê quando o time é bom, é quando a gente sabe o time todo do adversário, né? Entendeu? É isso aí. Então eu sei também aquele time do Atlético, pô, do João Leite ao Éder, a gente, tudo jogador quase de seleção brasileira. Então era um timaço. E eu sempre digo que o Reinaldo foi um dos grandes jogadores que eu tive a oportunidade, a felicidade de jogar junto. E, para mim, seria um dos jogadores que mais se aproximaria do Pelé se não tivesse tido os problemas no joelho. Uma vez, em 73, eu estava começando, 72, por aí, sei lá. Era um campeonato, um torneio do povo, e a gente estava jogando lá no Mineirão, e o Reinaldo devia ter seus 16 anos, por aí, no máximo 17. Cara, ele liquidou com o nosso time. Foi 3-1, ele deu um chocolate, ele botou o nosso zagueiro no chão, e eu lá na ponta direita, eu ficando olhando, eu falei, que garoto é esse, que moleque endiabrado é esse, isso aí vai arrebentar no futebol brasileiro. Então, mas aí, infelizmente, teve aqueles problemas todos de joelho, naquela época a cirurgia era outra forma, eu sei que foi uma pena para o nosso futebol, o Reinaldo ter esses problemas todos de joelho que ele teve na carreira dele. Mas era um fenômeno. Zicão, o Reinaldo realmente era o cara. Que belo centroavante. O detalhe é o seguinte, todo programa, Zico, aqui no Max Esporte, a gente bota um quiz, uma pergunta, para ver quem acerta e quem erra. O Bocão tem liderado as pesquisas, acertado quase tudo. O restante errado. Meu querido Inácio, bonitão, solta o vídeo, eu quero... E vamos parando. É um jogo Flamengo e Bangu pela segunda fase desse campeonato brasileiro. Vamos lá. Quero perguntar a galera e a você. Olha a jogada aí. Foi pênalti isso aí? Vocês acham que foi pênalti ou não? Eu acho que Bocão, não. Borges, não. Cavado. Sérgio Américo? Foi não houve pênalti. Não houve pênalti. Bocão também cavado. Quem foi derrubado que eu não estou vendo direito aí? Quem o cara que caiu aí? Quem foi? Não sei. Isso aí é só o Zico pode responder. Você lembra, Zico, quem caiu aí? Quem cavou o pênalti? Lico. Não, eu pelo que eu estou vendo aqui meu quadradinho cobre um pouco, mas eu acho que eu estou correndo pelo meio ali. Ou foi Nunes ou foi Júnior. É o Zico esperando a bola. Não é quem caiu. Quem caiu foi no meio ali, ó. É o Nunes. É o Nunes que caiu, cavou o pênalti. Aí a pergunta que eu faço, Zico, escuta essa, Zico, para os 4 mosqueteiros. O Zico bate o pênalti no canto direito ou no canto esquerdo, Borges? Mole, no canto direito. Segura aí, Inácio. Para você, Sérgio Américo. Direito, claro. Você, Bocão? Eu acho que o Zico bate no canto esquerdo, só para contrariar. E você, Jorginho, nosso craque, que o Zico nunca viu jogar. No meio. Então, eu vou... Mas volta aí, mais. Direito meu. Direito, você batendo. Que lado você bateu? O pessoal bate no... Você batendo, não o goleiro, o atacante. Solta o vídeo, Inácio. Foi na trave! Foi na trave! Peraí. Isso é uma pegadinha. É pegadinha, vocês dançaram. Eu acertei para variar. Eu acertei para variar. Lado esquerdo. Errou. A bola não entrou. Pênalti, ele perdeu o pênalti. Do lado esquerdo que ele bateu. Ou do lado esquerdo? Eu falei lado esquerdo. Pronto, ganhei mais uma. Então você tá bom. Meio ponto para você. Ô, Zico, a sorte que o árbitro mandou voltar, hein, Zico? Ele mandou voltar. Porque os caras invadiram, eu acho que aí ele mandou voltar. Aí depois eu fiz o gol. Mas por isso que eu perguntei lá do... Normalmente... Vai a segunda cobrança pro Kish. Vale essa. Aí eu acertei, Borges também. Mas acertei de novo. Lado direito do Zico, ele bateu no lado direito. Fala, Zicão. Por isso que eu fiz a pergunta.
quando a gente fala canto direito ou esquerdo, é o do goleiro e não de quem bate. Então, os dois pênaltis foram no canto direito do goleiro. Canto esquerdo do goleiro, não. Então, eu queria pegá-los. Quem falou canto direito, no meu vocabulário do futebol, as duas cobranças foram no canto direito, do goleiro. Do goleiro. Fechou. Você manda, cara. Ela só para tumultuar, para pegar o pessoal aqui, que eles acham que sabem tudo. Aí eu me lembrei da história do Cascão que você contou, do Rui Barbosa. Eu falei, vou pegar esses caras. Então fiz de propósito essa bagunça aqui, essa bagunça. Uma pergunta para o Zico, Carlos Borges. A pergunta, meu querido Zico, aquela bola que chegava do lado esquerdo com o Nunes, ele tentou tocar para você no terceiro gol contra o Atlético Mineiro. Você esperava aquela bola para você ou esperava a jogada individual do Nunes? Não, a primeira bola eu estava em condições de receber, porque ele foi fazer isso, ele foi dar o passe, que eu vim entrando pelo meio e o Tita um pouco mais aberto. Aí depois que a bola bateu no Silvestre e voltou para ele, aí eu não esperava mais não, porque já tinha muita gente do Atlético concentrado ali na marcação, e tinha um bem na frente, então ficou bem difícil para mim, ou para o Tita receber a bola, a não ser de um que viesse por trás. Isso. Jorge Ramos. Não, eu queria perguntar ao Zico, ele falou um pouco sobre isso. A gente olhando agora, né, Zico, o time de 1980, o time campeão brasileiro, tinham vários jogadores craques naquele time. Você tinha essa visão naquele momento, né, na tarde, na hora dessa grandeza desse time, naquela época? Tinha, lógico que tinha. Era um time que foi muito bem formado, né? A gente tinha uma base da turma que veio das categorias de base, no caso, Rondinelli, Júnior, eu, Andrade, Tita. Então, o Coutinho foi moldando o time, trazendo outras peças, no caso que veio Raul, lateral direito, Toninho. Aí veio o Marinho, que ele pegou num jogo que nós fomos inaugurar o estádio lá do Café, em Londrina. Ele trouxe o Marinho dali. Aí já tinha o Carpegiani. Tanto é que o Adílio ainda era reserva. O meio-campo era Adílio e Andrade. O Adílio era reserva e, às vezes, ele entrava na esquerda, que era o titular, era o Júlio César. Então, você tinha um Tita, eu, Nunes e o Júlio César. Quer dizer, de todos esses aí, eu acho que talvez, não estou lembrado bem, não sei se o Rondinelli chegou aí na seleção. Então, aí o Rondinelli não jogou o Manguito, afinal, que era o único que não tinha ido na seleção. Mas o Rondinelli acho que foi na seleção de base. Então, quer dizer, tem que ser era um timaço realmente, né? Uhum. E depois entrou o Moser, que também foi a seleção, entrou o Leandro. Outra craque. Exatamente. E veio e o Figueiredo, que veio na zaga, que jogou, inclusive, a final da Libertadores. Isso mesmo. Olha só, você falava, eu vou já voltar com o Bocão e com o Sérgio Américo, você falou do Andrade, vamos ver então o que o Andrade tem a dizer também. Boa noite ao Sérgio Américo, boa noite aos amigos da Max Esporte. É um grande prazer em falar com vocês, né? E estamos aqui para relembrar um pouco dos anos 80, aquela final entre Flamengo e Atlético Mineiro. O primeiro jogo foi em Minas, perdemos de 1-0 e depois viemos fazer a final dentro do Maracanã, onde vencemos de 3-2. E teve um lance muito engraçado nesse jogo, né? Que foi uma bola atrasada, já estava em final de jogo já,
E queríamos ficar com essa bola, né, para o tempo passar e o jogo terminar logo. Vencendo o jogo, a gente era campeão e começamos a trocar passe. Só que em vez de trocar passe para frente, começou a trocar passe para trás. Isso que foi o nosso grande erro, né? E a bola chegou ao Carlos Alberto. Quando chegou no Carlos Alberto, ele olhou, o último homem era o Manguito. Ele olhou para o Manguito olhou para ele, e o Manguito naquele momento falou assim, pô, ele não vai fazer isso comigo, ele não vai me atrasar essa bola. Até porque o Manguito não era o titular, o Manguito não vinha jogando, né? E já final de jogo, e o Carlos Alberto atrasou essa bola para o Manguito. O Manguito foi atrasar a bola para o Raul, o Pedrinho chegou a tempo, tirou essa bola da rua para o lado para driblar o Raul, foi o tempo que teve de eu chegar e prensar essa bola com ele e salvar essa bola no último minuto de jogo, né? Então são lances engraçados que já passaram muitos anos e depois, há algum tempo, a gente encontra com o Manguito, conversa com o Manguito e fala, pô, só lembram de mim por esse lance, se não tivesse esse lance ninguém ia lembrar de mim. Então são coisas assim muito engraçadas que ficou no futebol. E gostaria de aproveitar a oportunidade e mandar um abraço aí para o meu grande amigo Zico, que vai estar presente aí hoje. Valeu, Sérgio. Um abraço, fica com Deus. Serginho, obrigado pela matéria, Sérgio, pelo empenho. O Sérgio Américo foi responsável pelo contato do Andrade. Fala. E tem um detalhe só, né? O Zico sabe disso. O saudoso Manguito, né? Manguito está no céu e houve essa situação envolvendo o Andrade. E é sempre bom lembrar, né, Mazela? Se o Andrade não consertasse a lambança do Manguito, nada dessa trajetória vitoriosa teria acontecido, né? Porque o Flamengo dependeu desse título de 80 para ser campeão da Libertadores e do mundo, né? Graças a Deus o Andrade resolveu, né? Zico, quando você viu a jogada, deu um friozinho na barriga, Zico? Pô, que foi bem frio, não. Que frio. Tudo. Cara, o pior é que tinham sido 3 expulsos do Atlético, 2, não sei. E aí a bola do Pedrinho. O Pedrinho ficou justamente lá do lado esquerdo. O único cara deles na frente estava do lado esquerdo. E o Pedrinho era ponta direita. E os caras levaram a bola justamente para lá. E quando o Manguito atrasou, ainda bem, que acho que o Raul pressentiu, o Raul já estava meio que fora dali, não estava tanto dentro do gol. Então ele já foi para cima. E aí ele bloqueou, aí deu tempo do Andrade chegar. Mas com certeza seria muito difícil para o Manguito, o famoso papai, né? Porque ele só me chamava de papai. Ele falava assim, se alguém fizer alguma coisa com você lá na frente, avisa que a gente bota os caras para correr aqui. Claro. Rapaz, quanta história, hein, Zico? Tá legal. Em casa, você está curtindo? Você está gostando, independente de você ser Flamengo ou não Flamengo? Começando agora a história e terminando em 81, lá no Japão, com a conquista do título mundial. Mas no terceiro bloco tem muito mais para você, mas muito mais mesmo. E lembrando sempre, o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte, sempre no oferecimento de ACM, muito mais que uma academia. REN TV, comprar para quê? Esse programa é especialíssimo, 40 anos da história do primeiro título brasileiro do Flamengo, 1980, jogo final contra o Atlético, 3-2, 1º de junho de 1980. Zico, o melhor jogador, escolhido, o artilheiro, 21 gols em 22 jogos. O Flamengo dava o passo maior para chegar a conquistar a América e o Mundial no ano seguinte. Zicão, eu quero agradecer, mas então para te liberar já nesta noite de terça-feira, daqui a pouco você vai perder o jantar, já está em cima da hora o jantar já. Então é o seguinte, o boa noite dos meus mosqueteiros, com aquela perguntinha para liberar o Zico, tudo curtinho para o Zico, está com muita fome, como eu também estou. Começo com você, Bocão.
Bom, primeiro agradecer ao Zico por tudo que ele fez pelo futebol. Como eu falei anteriormente, não sendo flamenguista, mas foi o maior jogador que eu vi na minha vida. E eu sei que você é oriundo do futsal. E eu sou candidato a presidente da Federação de Futsal do Rio de Janeiro. Qual foi a importância do futsal na sua carreira para a transição do futebol de campo? A velocidade de raciocínio, né? Que você precisa ter no futsal, os espaços são menores, rapidez, e quando você encontra espaço maior no campo, isso tudo te facilita. Então, aquela coisa de dentro da área, né? A rapidez de você ter que finalizar logo, dominar já pronto para o tiro. Então, isso o futsal me deu muito. E ajuda muito a quem consegue fazer os dois no mesmo período. Eu fazia futsal que não era oficial, eram jogos de bairros, de clubes e tal, nunca de federação, e jogava o campo também. Então, isso tudo me facilitava. Você, Carlos Borges. Meu querido Zico, uma pergunta rápida, se você puder me dizer, quem é o melhor jogador do time do Flamengo atual para você? É o Bruno Henrique, é o Gabigol, é o Arrascaeta? Qual é o melhor jogador que você acha do grupo? Eu acho que o jogador mais importante hoje do Flamengo é o Everton Ribeiro. Na lata, perfeito. Jorge Ramos. Bom, Zico, nesse cenário internacional, quem você destaca como um grande jogador nesse cenário internacional? O Messi ainda continua, a meu ver, na frente. Ele é um jogador espetacular e que dá gosto sempre de vê-lo em campo. Concordo. Eu abri com o Serginho, com a história do nosso querido e saudoso Sérgio Moraes, e fecho com a participação do Zico. Você fala, Sérgio Américo. Valeu, Mazela. Querido Zico, essa comparação que é feita atualmente entre a geração de ouro de 80 e o time atual do Flamengo te incomoda de alguma maneira? Não me incomoda, mas comparação não é comigo. Agora, eu queria que você respondesse a pergunta que eu fiz logo no início, se você dirige o automóvel igual seu pai. Sim. Ô, Zico, meu pai tinha um Dodge 51 prata, lembra que ele passava na Gávea com o carro? Que a marcha era aqui em cima, perto do volante. Aí eu me lembro que tinha realmente o pedal de embreagem era redondo, parecia uma bola. Agora, o Jair Pereira, que pegava muita carona com ele também, comentou isso. Agora, te dizer por quê, querido, andava com o pé trocado, é difícil. Realmente ele fazia isso, ele botava o pé da perna direita na embreagem, o pé da perna esquerda no acelerador. Não sei porque ele fazia esse xixi. Aí tem que perguntar no céu, eu não sei. Agora mas o Zico não perguntou. O Zico não perguntou para o seu pai, que o Zico sabia que teu pai fazia isso. Perguntou para você e você não respondeu, fugiu da pergunta. Não, o papai dirigia melhor. Ele ia todo ano para o sul de carro, né? Papai dirigia melhor. Mas você não respondeu se você faz trocado. Responde o Zico, cara. Não. Eu faço isso, não. Eu respondi. Eu disse que eu nem sei como é que ele conseguia fazer isso. Então, foi difícil, hein, Zico? Foi difícil, hein, Zico? Porra, arrancar dele foi mole não, hein? O Bocão faz a pergunta para o Zico. Ô Galo, eu queria saber, quando a gente tem um grupo recheado de craques, evidentemente, nós não tínhamos naquela época a velocidade da informação, né, de WhatsApp, a troca de mensagens. Como é que era lidar isso? Quem tinha aquela liderança? Porque e se tinha alguém que destoava daquele grupo? Porque a briga de vaidade naquela época existia em qualquer clube, mas acho que o Flamengo era muito preparado para isso. O que você pode dizer para a gente? Era tranquilo. O pessoal gostava de estar junto, gostava de ir nos lugares juntos, fazer churrasco, tá sempre aí a galera. Própria concentração era uma alegria grande da gente estar ali, a gente levava numa boa o fato de estar na concentração. Então era um grupo que a maioria já se conhecia desde moleque, né? Então não tinha esse problema de vaidade, não tinha esse problema. Lógico, alguns se davam melhor com outros não se davam. Isso é normal ter num grupo. Mas na hora do treino, na hora do campo,
era tudo a um só favor, né? É verdade. Chama-se afinidade isso, Zicão. É afinidade. Você tem afinidade mais com um, com o outro, é normal, é natural, é natural. E falando de afinidade, outro cara que jogou muito também esse campeonato e entrou no seu lugar lá em Belo Horizonte foi o Tita, que nessa vez saiu do 7 para 10. Vamos ouvir o nosso querido Tita. Fala, Titão! Então, pessoal, comemorando esses 40 anos do primeiro título brasileiro do Clube de Regatas do Flamengo. É uma grande emoção, 1º de junho, né? Uma data super especial daquele grande clássico que foi aqueles 2 jogos entre Flamengo e Atlético Mineiro. Duas equipes fortíssimas, né? De grandes jogadores. A maioria dos jogadores, tanto do Flamengo como do Atlético Mineiro, serviam a seleção brasileira, né? E era uma tremenda rivalidade, foi uma grande rivalidade ali dos anos 80, 81, né? Flamengo e Atlético Mineiro. Jogão, título inesquecível, né? Depois daquela derrota lá no Mineirão por 1-0, né? O Zico não pôde jogar, eu joguei no lugar dele nesse dia. Levamos um gol no finalzinho do segundo tempo. E depois também teve aquele lance que o Rondinelli levou uma cotovelada, né, e quebrou o maxilar, não podendo jogar o segundo jogo, o jogo de volta. O qual foi aquele jogo de muitas emoções, né? O Reinaldo, aquele grande centroavante do Atlético Mineiro, mesmo machucado, conseguiu empatar o jogo em 2-2. E por último, o João Danado Nunes, o artilheiro das decisões, fez aquele golaço com aquele drible sobre o Silvestre, aquele zagueiro do Atlético Mineiro. O nome daquele... Você vê, o Silvestre, Zicão, ficou marcado que nem o Manguito também. Ninguém sabe que é o Silvestre. Vai com esse drible, pá, e o Silvestre ficou número 12. E eu me lembro bem, eu estava na TV Tupi, começando carreira, e os repórteres de televisão ficavam ali naquele fosso atrás do banco de reserva, aquele buraco lá. Eu vi certinho quando o Nunes cortou, entrou, falei, vai ser gol do Flamengo ali. E o Silvestre entrou para a história como o cara que levou o drible do Nunes, né, Zico? E o Tita tá aí. Mas o futebol é isso, né? Sempre tem alguma história para contar. E nesses 2 jogos, cara, ali era um desses jogos, Flamengo e Atlético Mineiro, o problema era aquele lado esquerdo, porque tinha um espaço ali que a luta era só do Tita com o Jorge Valença. O pau cantava ali, porque aí não podia ninguém chegar, não. Deixa os 2 lá que eles se viram. O bicho pegava, cara. O Jorge Valença, que depois veio para o América. Mas, o grande duelo dos jogos Flamengo e Atlético foi sempre entre Tita e Jorge Valença. Olha aí, a pancada comia. Aí é o primeiro gol, né, Zico? É o primeiro gol do Nunes. Não é isso? Pessoal, fica à vontade para comentar. O Osmar saiu jogando, a bola adiantou, e o Andrade roubou e ela veio para mim, eu na mesma hora, uma jogada. Você vê que muitos gols que o Nunes fazia sempre era desse lado esquerdo aí. Então ele fazia o facão, entrava no meio, e aí eu meti a bola, o goleiro saiu, ele tocou por baixo do João Leite. E muitas pessoas às vezes criticam o Nunes por não ter sido aquele jogador brilhante tecnicamente, mas na função que ele fazia naquela época, era muito interessante, que ele abriu espaço para você também e sabia correr. Ele tinha leitura do jogo, o Nunes. Mas ele era bom tecnicamente. O cara que batia bem, acho também. Chutava bem com a direita, chutava bem com a esquerda, fazia uma senhora movimentação e dava muito espaço para uma bola metida como essa aí. Ele se encaixou bem no time. Mazela, é bom lembrar também que o Flamengo, o Zico sabe disso, naquela época, tentou repatriar o Roberto Dinamite do Barcelona para o Flamengo, não deu certo, aí veio o Nunes, sem muito alarde, quietinho, e o Nunes deu conta do recado. Em nenhum momento a torcida do Flamengo ficou preocupada que a diretoria não conseguiu o Roberto Dinamite. Ele supriu muito bem essa faixa de campo, essa situação do Flamengo, e com muita justiça fez 2 gols na decisão de 80, né?
E detalhes para acrescentar, o Nunes saiu do Santa Cruz, que foi um dos primeiros jogadores do Nordeste a ser convocado para a seleção brasileira, veio para o Fluminense, no Fluminense não teve uma grande participação, vieram Nunes e Fumanchu para o Fluminense, e depois ele foi para a Europa. E esse Reinaldo é brincadeira, esse cara, eu sou macaco de auditório do Reinaldo. Essa bola do gol do Reinaldo, se não bate no Marinho, o Raul pegava, a bola ia na mão do Raul. É verdade, não, ele quase foi gol contra, poderia ser dito como gol contra, né? Ela bate no Marinho, desvia totalmente e cobre o Raul. Uma das poucas vezes que ele se jogou aí, tá vendo? Olha lá. Ele foi seguir seu conselho, se ele tivesse jogado, ele pegava a bola. O Raul estava na bola, é que bateu no Marinho. Ele foi seguir teu conselho, Zico, que ele não se jogava, pô. Hein, Borges? Ele não se jogava, e bem detalhado aí pelo Zico, se não bate no Marinho, o Raul estava na jogada. Eu estava atrás mas o Si faz parte. O Si faz parte. Olha aí, o Júnior chuta, se não bate no cara e volta para ele de novo, sim, a bola não chegava no Zico. Aí Zicão. E essa bola ficou a feição também, né? O Galo. Mas foi uma dominada por acaso, né? Porque o Júnior deu-lhe uma porrada, ela veio na minha coxa, e quando bateu na perna direita, ela bateu na esquerda, depois na direita e ficou a feição. E aí o João Leite já estava no chão também. Então, você vê que o Júnior ajeitou e mandou. Ela bateu na esquerda, quando bateu na direita, o João Leite já estava no chão. Perfeito. A bola ia nele. E mesmo se ele tivesse em pé, ele não pegava. Mesmo se tivesse em pé, ele não pegava de jeito nenhum. E a rapidez de raciocínio. É a rapidez de raciocínio do craque, né? Uma cabeça de magra não fazia isso. Não, e outra coisa também, a bola bateu na perna esquerda e direita e caiu a feição. Isso também só acontece com o craque, porque com o outro a bola bate e o cara cai, entendeu? Isso aí também tem a ver. É verdade. E o Reinaldo com a perna só fazendo gol. Foi o Manguito que errou o tempo da bola ali, ou foi o Manguito, né? Foi o Marinho. Foi o Marinho. Não errou o tempo da bola ali, Ele não erra o tempo da bola, ele entra ali. Tinha um cara disputando. O Manguito só fez a lambança no final. O Zico falou bem. Era disputando com ele, Aí vamos ver daqui a pouco. Olha lá, de novo. Tá vendo? Olha lá, agora quando vem, acho que era o Cerezo que entra lá. O Cerezo, ele estava no Cerezo. E aí o Reinaldo entrou por trás. E outra coisa, Zico, bola rasteira. É difícil de pegar, o goleiro pegar a bola rasteira. O Raul ainda tocou na bola. Expulsaram o Reinaldo aí. Exatamente, porque ele retardou uma cobrança de falta do Flamengo. Agora, o Reinaldo jogou quase todo o segundo tempo, segundo o relato do próprio, com uma distensão muscular. Ele deu um pique logo no início do segundo tempo, sentiu dores na coxa, distensão e jogou. Quer dizer, um negócio incrível. Prova de como ele é fenômeno, né? Ele fez gol, como se disse no início do programa, com uma perna só. Detalhe para pensar aí, é isso que eu ia falar, Jorge, é o José de Assis Aragão e o bandeirinha que entrou era aquele Carlos Sérgio Rosa Martins, Jorge. Tá certo, não, eu ia falar exatamente isso. O José Assis de Aragão era polêmico, inclusive fez um gol num clássico paulista, ele acabou fazendo um gol a favor, se não me engano, do Palmeiras. Ele fez um gol, o único na história da arbitragem que eu conheço que um árbitro que faz um gol num clássico. Normalmente os Josés, eles são polêmicos, né? Os Josés, né? Mas diga-se de passagem, o Zico está aí para confirmar. Arbitrar o José Assis Aragão nesse jogo. Agora, vê o muito detalhe aqui, vê o detalhe ele errou aqui, os entendimentos junto com esse Carlos Sérgio, mas tudo bem. Vocês viram o detalhe do Nunes? O Nunes tenta de esquerda, que o Zico estava no meio. Aí depois ele faz a jogada individual. Ele tenta de primeira dar para o Zico. Eu vinha entrando pelo meio e... Olha lá. Deixa o Zico falar. Não, ele faz isso mesmo que o Bosch falou. Ele tenta dar a bola e depois,
quando ele dá o drible, que ele ameaça jogar a bola para a área de novo, até um cara que estava na trás, que podia estar na cobertura, você vê, quando ele dá o drible no Silvestre, o cara que começa a correr aqui, ó. Aí, mas não deu mais tempo dele de chegar, entendeu? Agora, o detalhe então, também, Zico, é o seguinte, igual a sua bola que bateu na perna esquerda e foi para a direita, ele tenta, a bola bate e vem para a feição dele, para a perna canhota, vem para ele de novo para estar espaço aí. O detalhe é o drible dele. O Zico falou também. Da habilidade, também. Né? O Zico falou da habilidade do Nunes. Ele dá um drible seco dentro da área, porque dentro da área também o zagueiro fica com medo de chegar. E ele mostra a habilidade dando esse drible. Ele teve a chance de dar o bote ali, depois que ele ficou de frente, ele deu o bote errado. Que ele no primeiro, quando a bola vai para a perna esquerda do Nunes, ele podia ter dado o bote. Aí não deu o bote, ficou a feição também para o Nunes dar o drible. Aí ele dá o bote errado. Eu acho que ele estava em dúvida se estava dentro da área ou fora da área. Porque você dá o bote dentro da área, erra. Aí. Exatamente. Então vamos apresentar o Silvestre para o Brasil. Esse é o famoso Silvestre, como só apareceu nesse momento. Pô, o Silvestre, que não é o Stallone, não é o Silvestre Stallone, é o Stalinho. O Stalinho acabou dançando. E o Flamengo levantou o primeiro título brasileiro em 1980. Só lembrando mais uma vez, você está no Max Esporte, participe acessando as nossas redes sociais e baixando o aplicativo. Fala, Jorge. Só para lembrar que apareceu aqui, eu reconheci um jogador meio-campo, Chicão, era um meio-campo, jogar aquele aqui na frente aqui, Chicão. Isso batia muito, hein, Zico? Famoso. Batia muito, Zico. Não, inclusive, Jorge, o Procópio, técnico do Atlético Mineiro, nessa partida, ele mandou o Chicão colar no Zico. O Zico teve sérias dificuldades, o Chicão violento, fungando no cangote, numa marcação quase que individual em cima do Galo. Foi difícil, hein, Zico? O Chicão, até que comigo, era bem leal, viu? Ele era uma pessoa, um cara bem pesado e, lógico, às vezes chegava atrasado. Mas ele comigo sempre jogou na bola. Nunca tive problema com ele, não. Tá certo. Então, quando estamos falando, imagens do título do Flamengo, o primeiro título do Mengão, e com isso a torcida do Flamengo, olha a bola, estão revendo. Olha a bola. Olha. Manguito! Dominou o tornozelo. Manguito, que eu te mato. Como é que esse rapaz vai sair do Maracanã se o Flamengo empata? Eu fico pensando até hoje, 40 anos depois. Como é que ele ia sair do Maracanã, hein? Se o Flamengo empata, meu Deus. Mas o erro foi muito grande aí, atrasar essa bola aí. Olha, essa bola não podia... Carlos Alberto também está incluído no pacote, né? Carlos Alberto está incluído nesse pacote de lambança, né? Que entrou no segundo tempo, inclusive. Agora, eu acredito, Zico, que o grande momento desse lance foi o Raul, que percebeu e conseguiu interceptar. Ele saiu, isso mesmo. Foi, exatamente. É verdade. Aí, essa hora não podia nunca atrasar mais. E jogar a bola lá pra frente. Olha o Raul. Já era o Raul. E o Andrade. E depois o Manguito ainda salva, viu? O Manguito até que ele errou no atraso de bola, mas ele volta para corrigir e rebate a bola. Exatamente. E era um time que não jogava muito para trás, né? Só jogava para frente, né? Aí o Manguito fez o que ele sabia fazer de melhor, né, Zico? Isolar a bola, né? Graças a Deus. Isolar a bola. Meu Deus, essas histórias estão ótimas. Você curtindo com a gente aqui o Max Esporte, com o nosso Zicão, essas histórias maravilhosas. Um programa dedicado à conquista do Flamengo, 40 anos, é muito legal. Está sendo extremamente prazeroso ter o nosso querido Arthur Antunes Coimbra, irmão do meu querido amigo Eduzinho. O Eduzinho, Zico, foi o primeiro entrevistado aqui no Max Esporte, sabia disso? Eduzinho trouxe o Edu. Eu sou fã de carteirinha. O Edu foi o primeiro cara a participar, não foi você, foi o Edu, viu? Ele merece. Eu aprendi muito ali, né? Então tá bom. Claro. Tá bom. Eu brinco com o Edu que ele tem um cara lúcido na família, o filho, é o único lúcido da família. Depois eu te conto por quê, Zico. Você sabe por quê, não? Era. Não!
Não vamos falar, não vamos falar. Era. Tá bom, então. Vamos em frente. Tá bom, Pascoal. Olha aqui, ó. Vamos ver agora. Nós vimos os gols. Nós vimos os gols. O Nunes fez 2. Vamos ver o depoimento do Nunes, do nosso João Danado. Eu estou aqui hoje para falar da decisão de 1980. Foram 2 jogos, Flamengo e Atlético Mineiro. 2 jogos super importantes, difíceis. A gente tinha essa consciência. Então o primeiro jogo foi no Mineirão. Jogo muito disputado, grandes jogadores dentro de campo buscando o seu objetivo, que era a conquista do Campeonato Brasileiro de 1980. E perdemos de 1-0 para o Atlético Mineiro, uma infelicidade do Júnior. O Reinaldo roubou a bola e fez o gol da vitória do Atlético lá no Mineirão. Mas a gente sabia e tinha consciência que a decisão seria no domingo no Maracanã, diante da nossa torcida, da nossa nação, né? E voltamos de Belo Horizonte, tranquilo, sem preocupação nenhuma, mas a gente sabia da responsabilidade do nosso compromisso, que a decisão se aproximava e domingo era a decisão realmente. E se concentramos, se preparando para essa decisão contra o Atlético. E na concentração recebemos a visita do ex-presidente do Fluminense, Francisco Horta, que foi nos visitar. E o Francisco Horta foi nos visitar na concentração, foi levar o apoio, né, para a gente. E nós recebemos ele na concentração e ficamos felizes, né, de ter recebido um ex-presidente de outro clube, principalmente do Fluminense, foi lá nos apoiar. E na ida para o Maracanã, ele sentou do meu lado e disse para mim que tinha sonhado que eu iria fazer 2 gols e o Zico 1. E deu certo, né? Chegamos no Maracanã, aquela disputa maravilhosa, aquela decisão, o Maracanã lotado, e fui lá e fiz 2 gols e o Zico 1. E nós se consagramos campeão brasileiro pela primeira vez. E fizemos o Flamengo campeão brasileiro pela primeira vez. A emoção foi muito grande. E a gente pode bater no peito e dizer: eu sou campeão brasileiro. Nós somos campeões brasileiros. Um orgulho muito grande. Então aproveita, mandar um abraço para toda a nação rubro-negra. Um abraço do Arthur. Viu? Aí. Viu como é que é? Grande João Danado, né? Não sei se vocês sabem, mas o Nunes, ele foi um jogador que começou lá na base nossa, daquele time de Rondinelli, Jaime, eu, Júnior, Cantarelli, Geraldo, Júlio César, esse pessoal todo. O Nunes era chamado de Joãozinho. E aí o Flamengo acabou não aproveitando e ele voltou lá para o Nordeste, onde foi para Sergipe e depois lá para o Santa Cruz. Então, todos nós já conhecíamos o Nunes quando ele veio para o Flamengo, né? É verdade. Eu vou acelerar, porque o nosso Zicão aqui, mas tem uns 2 ou 3 depoimentos que eu não queria deixar de você ver, inclusive agradecendo sempre você com a gente, a sua boa vontade nesse programa especialíssimo. E ele passou por uma cirurgia agora há pouco, está se recuperando. Os nossos votos de uma plena recuperação para você, Adílio. Mas quando ele falou, não, o Zico vai ao programa, eu quero dar meu depoimento. Como ele chama? O Neguinho Brown, não é isso, Zico? Pô, ele era conhecido como Neguinho Brown, você lembra? Famoso bico de chaleira. Bico de chaleira. Salta aí, vamos falar. Bota, Dílio. Zico. 1980, decisão no Maracanã contra o Atlético Mineiro. Caramba, que decisão maravilhosa. Tá? Ô Zico, eu tenho uma pergunta para você. Lembra lá na pré-eleição que o primeiro gol ele começou a ser desenhado lá na pré-eleição, onde o capitão do Coutinho com a comissão técnica, né, nos reuniu, né, e dizia o seguinte, né,
o Atlético Mineiro da defesa tem um jogador que sai muito bem jogando, né? E o outro sai mais ou menos, né? Então, quando esse jogador sair, né, o Andrade vai lá, dá uma trava nele na bola, né? E o que aconteceu depois, Zico? Você lembra dessa nossa conversa lá na concentração em São Conrado? Pô, Brau, assim você me derruba, né? Pô, depois de 40 anos, lembrar de uma preleção é complicado. Mas, pô, é tal negócio. Tem lances que as pessoas lembram mais facilmente, né? E então, isso aí o Coutinho sempre falava, normalmente os zagueiros, quando saem, e às vezes é difícil recompor. Então, se você rouba uma bola, é procurar alguém se infiltrar no espaço que foi deixado. E isso realmente aconteceu. Quer dizer, o Osmar, que era o zagueiro central, saiu, e o outro zagueiro, que era o Luizinho, no momento não teve condições de fazer a cobertura, nem o Chicão, que era o volante. E você vê que o Chicão ficou mais atrás um pouco. Quando o Osmar sai, o Chicão retarda um pouco para tentar ir. Só que o Osmar adianta a bola, o Andrade rouba, ela vai em mim, não deu tempo do Chicão recompor. Eu já meti a bola entre ele e o Luizinho. E aí o Nunes fez o facão e chegou na cara do gol. É verdade. Eu tenho mais 2 depoimentos para na reta final do programa, e já agradecendo sempre a você, Zicão, mas eu queria que você, já que você falou em 2 pontas esquerdas, eu tenho 2 pontas, você citou um pelo Atlético, Éder, e o outro, o nosso querido Uri Geller, aqui do Mengão. Então, já ouvimos o Reinaldo, e também, o meu abraço também para o Ângelo Herrera, que sempre ajudou a fazer toda essa produção, o Éder falando com você. Fala, Éder. Oi, galera do Max Sport. É um prazer estar aqui falando com vocês. E principalmente falar do Zico, né? O Zico é um cara que eu aprendi a admirar desde quando nós nos conhecemos, né, na seleção brasileira, em 79, e lá se foram muitos anos. E depois, na década de 80, quando o Atlético Flamengo se tornou um dos maiores clássicos de futebol brasileiro. E na seleção brasileira nós convivemos mais tempo, um cara que é um ídolo, né, de todos nós brasileiros, um cara que marcou muito no futebol, um cara muita categoria, um cara sensacional. E como pessoa, muito mais ainda, né, um cara muito amigo, companheiro da gente, a gente se encontra pouco, se fala pouco, mas temos um grupo aí da seleção brasileira, a gente está sempre trocando figurinha. Mas eu quero aqui aproveitar, Zico, mandar um beijão aí para você, um abraço, um beijão no seu coração, falar que tem um cara aqui que te admira muito e que foi um prazer ter participado da seleção brasileira na Copa do Mundo e por mais jogos da seleção brasileira. Tá? Um beijão no seu coração. Com Deus aí. Parabéns, viu, meu irmão? Tamo junto. Aí, Zicão. O Éder era uma fera, né? E um cara espetacular, muito na dele, muito tranquilo, e um jogador maravilhoso, né? Um jogador que a gente teve muitos momentos alegres, né? Momentos difíceis, e ele foi sempre uma grande referência. Eu acho que bola parada, então, nem se fala. E ele era um cara que tinha um dos melhores passes em termos de jogador de futebol. Ele botava a bola na pinta sempre, né? Então, é só ver aí o segundo gol do Reinaldo, ver onde ele mete a bola para o Reinaldo. Então, é um cara que está, hoje em dia, fazendo um belo trabalho lá no Atlético também. É um cara que eu gosto muito. E, como ele falou, a gente está sempre trocando figurinha aí no nosso grupo da seleção de 82. Obrigado, Éder. Um grande abraço aí para você. Maravilha. Só para fechar o último depoimento, Zico, e eu não vou deixar que ele era um ponto esquerda com estilo diferente do Éder, que jogava pra caramba também. Nosso querido amigo, tá carequinha agora, tal. O nosso Uri Geller, o Júlio César, que, campeão, não poderia ficar de fora nunca deste programa. Solta o Júlio César aí, Inácio. Fala, Ângelo, beleza?
Fala, Mazela! Meu guerreiro de história, tudo bem? E a galera aí também do programa Max Esporte, maior prazer falar dessa final histórica do meu Mengão contra o Atlético Mineiro. Jogo pesado, já que nós tínhamos a fama de time carioca, né, de time que só ganhava torneios pelo Rio de Janeiro. Nacionalmente nós éramos muito taxados, enfim, isso nos incomodava muito. Fizemos uma bela campanha no Brasileiro, ganhamos do Curitiba pesadamente, jogo pesado, e fomos aí contra o Atlético Mineiro, um jogo que o Maracanã, eu acho que eu nunca vi uma lotação tão grande, porque não dava, o vestiário sacudia, E vamos lá para dentro, né, amigo? E que sorte que eu estava lá dentro, com os meus amigos de história, Zico, Adílio, Andrade, Paulo, Júnior, enfim, todo mundo. Rondinelli, infelizmente, não pôde jogar, tomou uma cotovelada covarde no jogo anterior. E fomos para dentro do campo e fomos com tudo. E foi realmente um belo jogo, primeiro tempo muito pesado, né? No qual, logo no começo, o Galo, com a sua inteligência, já colocou o nosso Nunes de cara. Aí, Zicão, fechando os depoimentos do jogador do Flamengo para você. Eu acho que você não esperava por tudo isso não, hein? É verdade, é muita gente também, né? Aí também se botasse de todo mundo, a gente não ia sair daqui, né? Júlio César tem uma história boa. Difícil, né? Júlio César tem uma história boa, que o Raul queria dar a bola para ele estava fazendo gesto para geral. No jogo lá, uma vez que estava o estádio meio que vazio, né? Aí ele fazendo um gesto lá com a geral, fazia alguma coisa assim. Aí chegou no vestiário, o Raul, ô Júlio, pô, quero dar a bola para você, você está de costa para mim. Tá fazendo gesto lá, ele falou, calma, velho. Porra, tem uma menininha lá na geral, eu já passei 3 números, agora eu mandei ela ir para o outro lado que eu vou passar os outros 3. Naquela época, telefone eram 6 números só, né? A cantada do campo para agora. Ótimo, então, ótimo, então. Zicão, obrigado pela participação aqui no Max Esporte. Um beijo na família, um beijo na galera. Desculpe ter tomado o seu tempo nesta noite de terça-feira, mas eu acredito que você tenha se divertido e para nós foi uma honra tê-lo aqui no Max Esporte. Um beijo carinhoso para você, meu irmão. Obrigado, Mazela. Obrigado aí ao Borges, ao Ramos, ao Sérgio Américo, Bocão. E sucesso aí para vocês. Foi uma bela lembrança. Rever aí grandes amigos que a gente fez no esporte. E vocês mesmo, né? Pô, tirando aí talvez o Ramos, os outros eu vi trabalhar e ainda consegui ter contato. Então, é sempre bom. E parabéns aí à TV Max pela oportunidade que está dando a todos vocês e que sigam firme ajudando o nosso esporte. Grande abraço, saudações rubro-negras. Valeu, Zico. Muito obrigado de coração, meu amigo. Obrigado mesmo por ter aceito esse nosso convite e perdido ou ganhado, não sei, esses momentos com a gente aqui no Max Esporte. Mas o programa não acabou e eu deixei para o final o depoimento de Márcio Braga, presidente do Flamengo, naquela oportunidade, ele que arquitetou junto com os seus pares na diretoria do Flamengo, esse plano que acabou dando certo e o Flamengo chegou a Tóquio. Então foi uma matéria que eu fiz com o Márcio. Vamos curtir então o nosso querido Márcio Braga. Max Esporte recebe com muito carinho o presidente Márcio Braga, grande comandante e o cara que revolucionou a vida do Flamengo com a chegada da FAF, Frente Ampla do Flamengo, e no final da década de 70 ele assumiu e o Flamengo se transformou. O primeiro passo para o Flamengo ser esse gigante, que já era, mas agora muito mais gigante, foi por causa dele. O nosso querido Márcio Braga com a gente aqui no programa. Mas hoje não é para falar só do Márcio Braga, não. Hoje é para falar do primeiro título nacional do Flamengo
em 1980. Um grande time e um grande presidente. Márcio, primeiro, obrigado por estar com a gente aqui no nosso Max Esporte. Mas o que te lembra o campeonato, o que te vem à memória o campeonato, ou o decorrer do campeonato de 1980? Boa noite. Bom, o que me lembra mais é o gol do Nunes, não é? Nós ganhamos o jogo de 3-2 com aquele memorável gol do Nunes. Não me lembro a que altura do segundo tempo, mas afinal foi consagrador de toda uma história de 4 anos que começou lá em janeiro de 77, quando chegamos no Flamengo e fizemos realmente uma revolução de novas propostas, não apenas para o Flamengo, mas para todo o futebol brasileiro. Então, aquele gol foi o coroamento de uma administração exitosa, que eu tive a oportunidade de participar. Não era só eu, evidentemente, a minha equipe de dirigentes era da melhor qualidade. Ô, presidente, em qual momento o senhor sentiu, falou, vai dar para ganhar o título, o time está acertado, está azeitado, a diretoria está bem? E em que momento da competição? Porque naquele tempo era muito mais difícil, era complicado, os times mais parelhos. Você falou, pô, vai dar certo, vamos ser campeões. Não. Olha, essa certeza eu nunca tive. Foi tudo muito difícil, tudo muito lutado. Como tudo no Flamengo exige realmente muita atenção, muito trabalho, muita concentração, muito foco. E o jogo que antecedeu a esse foi o jogo contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, em que nós passamos um momento dificílimo, porque nós fomos agredidos, nós fomos vilipendiados, nós tivemos dificuldades de toda a ordem, não nos deixaram dormir na concentração, a nossa torcida foi agredida ainda no caminho para Belo Horizonte, na estrada, a torcida atleticana interceptou os nossos ônibus, durante o jogo nós fomos apedrejados, passei aquela noite, perdemos o jogo, tendo o nosso atleta Rondinelli sido agredido, acabou tendo que ser operado, passei aquela noite entre hospital e polícia, tirando nossos torcedores da prisão e atendendo no pronto-socorro. Afinal, olha, uma noite terrível. Não dormi. E no dia seguinte, pegamos o avião e conversei com o Cláudio Coutinho e com o Bosco, me parece, ali na cozinha do avião, e tive o vislumbre de dizer, olha, se nós formos receber a torcida do Flamengo e a torcida do Atlético Mineiro e formos transformar esse jogo numa guerra, numa batalha campal como eles fizeram aqui, nós vamos perder o campeonato. É preciso dar uma demonstração a eles e a todo o Brasil que futebol no Rio é alegria, futebol no Rio é carnaval, futebol é uma grande festa que a torcida do Flamengo proporciona a todos aqueles que competem com ela e torcem pelo um jogo bonito como deve ser o futebol. Tomamos aí, quando aqui chegamos, providência, e acho que isso aí é que transformou, e aí é que deu. A vitória saiu desse posicionamento político exercido pela direção do Flamengo. Maravilha, perfeito. Agora, entrando no campo um pouquinho, vocês assumiram em 77 e formaram um belo de um time, com aquele slogan craque o Flamengo faz em casa, que o time era quase todo formado, mas vocês contrataram no primeiro momento o Carpegiani, veio o Raul, nosso querido amigo Raul, Carpegiani também, veio o Cláudio Adão, acho que o Carlos Alberto Torres estava nesse início, enfim, mas vocês conseguiram equilibrar. Qual foi o seu pensamento ao montar a equipe juntamente com a sua comissão técnica? Bom, a grande contratação foi do Cláudio Coutinho, não é? E que abriu o caminho para essas contratações. Inicialmente ele sugeriu o Carlos Alberto Torres,
para a lateral direita, para a defesa, reforçar a defesa, o Carpegiani para o meio de campo e o Cláudio Adão para reforçar lá na frente. Então, uma espinha dorsal ali, não é? Uma coluna dorsal do Flamengo, defesa, meio campo, ataque. Afinal, mas depois, no meio do caminho, também precisamos ir buscar novos jogadores. Eu acho que a base do Flamengo é tudo. O Flamengo só é forte quando tem um time basicamente feito em casa. Mas buscamos reforço. Principalmente veio o Raul. Compramos o passe do atleta Raul ao Cruzeiro e realmente aí transformou-se o Flamengo. Fomos campeões em 78, 79 duas vezes, veio a fusão do estado do Rio com a Guanabara e houve um novo campeonato, saímos nos tricampeões pela terceira vez e, em seguida, em 1980, o Campeonato Brasileiro. Ao tomarmos aquela decisão política de transformarmos, não uma batalha, mas numa festa, o jogo do Flamengo com o Atlético Mineiro no Rio de Janeiro, acho que ali forjamos uma equipe realmente que foi depois campeã da Libertadores, enfrentou todos os percalços da Libertadores e acabou consagrando campeã do mundo. É verdade. Presidente, agradecendo a sua presença, mas antes disso, o Zico está com a gente também. Se você quiser mandar uma mensagem, fala se o Zico jogou muito, jogou pouco, o que é que você achou, fica à vontade aqui no Max Esporte, porque o Galinho é 10, nota 10. Ricardo, eu estou entre aqueles que acham que quem ganha jogo é jogador. A direção ganha campeonato ou perde campeonato, né, por suas decisões tomadas administrativamente. Agora, quem ganha jogo é jogador. E o grande ídolo do Flamengo, o grande craque do Flamengo, o grande líder no campo para ganhar todas essas competições, sem sombra de dúvida, é o Zico. Não é? E ele está consagrado não é apenas pelos diretores, é consagrado pela opinião pública brasileira. Eu diria pela opinião pública mundial, o nosso galo. Presidente, agradecendo mais uma vez sua presença aqui no Max Esportes, a conversa prazerosa, agradável, nesse momento especialíssimo da conquista do Flamengo. Só tenho a agradecer o seu carinho e a sua gentileza aqui no Max Esporte. E de cara também, de imediato, agradecendo a Ana, que o senhor nunca teve tão bonito e bem vestido numa entrevista de televisão. Olha que eu já fiz muitas com o senhor. TV Tupi, estou ficando velho mesmo, TV Tupi, na TV Educativa, que a gente fazia o debate esportivo, o senhor foi várias vezes comigo ali, enfim, e na Rádio Globo, mas o senhor nunca esteve tão bonito como hoje. Parabéns, Ana! A Ana é uma craque. É verdade. Um abraço carinhoso, obrigado, presidente. Parabéns pelo título, hein? Muito obrigado a você pela lembrança. Está aí, portanto, o depoimento do presidente Márcio Braga, agradecendo mais uma vez o carinho do presidente com a gente aqui, agradecendo o carinho do Zico, agradecendo a você principalmente que nos acompanhou nesse programa especialíssimo, comemorando os 40 anos da primeira conquista do Flamengo com o título brasileiro, e o resultado maior foi em 81, em Tóquio, com uma passagem belíssima pela Libertadores da América. É isso aí, galera. Terça-feira que vem, o nosso próximo encontro. Obrigado pela companhia e até terça, 8 da noite, repeteco, meia-noite e também quarta-feira, 6 da manhã, com mais um Max Esporte. O Rio corre para Max.